Vocês me ouvem bem? Ok. Então hoje nós vamos falar a respeito, de mais uma parte do Salmo 23, através do livro Nada Me Faltará, de Philip Keller. E hoje o capítulo vai falar sobre o tema de Ainda que eu ande pelo vale. E aí eu fui procurar, qual o significado da palavra vale? O vale é sempre um caminho estreito, um caminho que ele liga, a alguns acessos até lugares mais altos. Então o vale, ele muitas vezes ele é escuro, por isso que fala pelo vale escuro, porque a luz tem dificuldade de alcançar esses caminhos, essas entranhas entre a montanha. A gente pode reparar que algumas estradas que passam por montanhas, elas são cortadas, com alguns vales. Então, quando ele fala o vale aqui, ele quer dizer lugares sombrios, lugares assim que trazem um certo medo, perigo, não é um lugar confortável, não é um lugar agradável. Então, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale escuro, a gente sabe que ele termina esse versículo dizendo, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Mas hoje nós vamos falar mais a questão mesmo do vale. Então, é interessante a gente perceber que até aqui, no versículo, no Salmo 23, até aqui, é como se aos olhos, da ovelha, ela estivesse se gabando de ter um bom pastor. Então ela fala, o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, aos olhos da ovelha, é como se ela estivesse se gabando de toda a proteção que esse pastor tem com ela, só falou coisas positivas. Aí começa uma segunda parte, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale. Então, nessa parte, esse salmo ele está dividido, tá? Começa a segunda parte quando ele fala do vale. E é muito comum, tanto na Palestina como nas fazendas, ocidentais, o pastor das ovelhinhas dividirem o ano em duas partes. Então, eles dividem a parte em que eles levam essas ovelhas a pastar, para elas se alimentarem, e tem a parte onde eles acabam recolhendo essas ovelhas para que elas possam se proteger do inverno. E é nessa segunda parte que ele começa a dizer essa questão do vale, nós vamos entender o que significa esse vale na vida dessa ovelha, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a ovelha, lembra que a gente aprendeu no outro capítulo, que fala que ela não pode ficar só no mesmo pasto, ela precisa ir caminhando para novos pastos. Por quê? Porque ela vai acabar, o rebanho vai acabar consumindo toda a vegetação, É necessário que a ovelha ela mude de pasto para que ela possa explorar novos campos. Então, durante o verão, o pastor vai levando essas ovelhas para lugares mais distantes, E aí, quando chega durante o verão, que ele leva essas ovelhinhas, porque é onde elas resistem ao tempo, Aí chega o outono, elas começam a estar mais acima da montanha, E quando chega próximo do inverno, elas precisam voltar para ficarem novamente na fazenda para se proteger do frio. E nesse tempo onde elas voltam para a fazenda é onde elas descem a montanha que elas subiram, certo? E é nesse momento que elas passam por esses vales, que são lugares estreitos, escuros, mas que são muito necessários, porque não tem como subir a montanha se você não passar pelo vale. E é interessante que a gente, na palavra de Deus, a gente encontra vários vales, A gente sabe, por exemplo, lá em Ezequiel 37, que Ezequiel era um profeta do Senhor que estava passando uma super prova na vida dele.
né? Ele foi deportado para a Babilônia, sofreu a perda trágica da esposa dele, nem conseguiu vivenciar o luto porque eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia, né? E ele perdeu vários bens preciosos, tudo que ele tinha, a nação dele, a esposa dele, então ele estava passando um momento muito difícil, né? E a fé dele foi sendo destruída junto com tudo que estava sendo destruído. Foi quando, né, o Senhor veio e deu a ele uma visão, né? Vocês conhecem essa passagem que está lá em Ezequiel 37. Fala, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? Que é o conhecido Vale dos Ossos Secos. E nessa passagem é muito interessante a gente perceber que ainda que não fosse, né, algo literal, né, foi uma visão sobrenatural, né, que Deus estava mostrando para ele a situação que o povo estava. O povo estava destruído, estava em ossos, né, já tinha morrido o povo. E aí, o que Deus faz? Ele mostra que pelo poder da palavra dele, havendo fé, né, aquela incredulidade, aquela murmuração, aquela tristeza, não conseguiriam fazer com que ele tivesse a fé necessária para transformar aquela situação. E ele, com a ação do Espírito Santo, né, mostrando para ele que através de uma palavra, aqueles ossos começam a se juntar, começa a formar carne em volta daquele osso, ele consegue reviver um exército. Ele mostrou que a fé, né, resultando de uma atitude de fé, ela consegue transformar aquilo que já estava por perdido, né? E ele precisa ter ali uma atitude de fé, né? Ele precisa depois disso declarar, né, essa fé para o povo para que as coisas acontecessem. E ele teve essa atitude, porque a gente sabe que só saber não adianta. A gente tem que ter atitude de fé, porque diz em Tiago, né, 2,26, que a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente riscar nossa Bíblia, a gente conhecer a palavra e no momento do desespero, no momento da tribulação, no momento do vale, a gente não trazer aquilo na nossa realidade. Senão a gente não é meros ouvintes da palavra. E nessas horas em que acontecem essas coisas, foi o que Deus quis mostrar para ele. Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E ele tem aquela visão daquele vale de ossos secos, que com uma palavra do Senhor, aqueles ossos começam a se juntar. Essa passagem é linda, né? Começa a nascer carne, tecido, e ele consegue ver um exército novamente de pé, né? Ali Deus mostrou para Ezequiel que é possível transformar coisas que aparentemente, né, não tem a menor chance de recuperação, né, em algo que ali, né, ressuscitou, reviveu, reestruturou, né, que nada é impossível para Deus, que a gente tem que acreditar no agir dele, né? Então a Bíblia ela nos coloca várias vezes essa questão do vale, que é nos vales onde a gente vai passar por dificuldades, é onde a gente tem que entender que existe um propósito maior. Então, quando o pastor leva essas ovelhinhas para o vale, ele sabe, né, por que ele está fazendo isso. E a gente tem que entender que nessa caminhada, que ele começa a sair da fazenda para enfrentar todas as estações do ano, até que ele volte no inverno, né, essa ovelha ela vai passar mais tempo com o seu pastor. O pastor não volta para casa e deixa ela ali no pasto. Eles ficam juntos. É um tempo de maior intimidade. É um tempo de uma caminhada mais longa, né? É um tempo em que só tá ali eles e elas e aquela situação, né? E que tem coisas que Deus só vai nos ensinar quando a gente está afastado da nossa zona de conforto. Tem coisas que a gente só vai aprender a confiar em Deus quando a gente não tem outra coisa para puxar pelo rabo, que nem a gente diz, né? E a gente tem que lembrar que nessa situação de caminhos longos, caminhadas longas, eram montanhas íngremes, tinha correnteza forte, não era nenhuma circunstância agradável, né? Tinha avalanche de pedra, avalanche de terra, plantas venenosas, o risco de animais selvagens atacar todo o rebanho, né? Tempestades de neve, eles não iam passar por todo tipo de coisa, né? Mas o bom pastor, ele conhece o seu rebanho, ele está preparado, perfeitamente preparado para defender o seu rebanho, cuidar das ovelhas, né, independente das circunstâncias.
porque essas ovelhas não teriam chance nenhuma de andar por esses caminhos sem os cuidados do bom pastor, né? Principalmente por quê? Porque elas estavam longe da casa, né? Em situações de risco, em caminhadas longas, né? E esses vales, gente, são necessários para a gente poder crescer espiritualmente, para a gente aprender a confiar em Deus, né? E a gente só consegue chegar a lugares mais altos, como essas montanhas, quando a gente passa por esses vales, né? Os vales são muito importantes para nós, para o nosso crescimento, né? Não adianta ficar no mesmo passo, elas precisavam ir para lugares mais distantes. Tem pessoas, às vezes, que querem ter experiências sobrenaturais com Deus, subir montanhas com o Senhor, né? Mas não querem passar pelos vales, e sem passar pelos vales, a gente não chega a esse alto com Deus, esse bom retiro com Deus, né? Então, a gente tem que lembrar que o vale, ele tem alguns propósitos na nossa vida. Eu queria que vocês enumerassem esses propósitos numa folha. Isso aqui não está no livro, tá? É um material adicional que eu tô falando para vocês, porque eu quis dar maior entendimento a essa questão do vale. Porque a gente tem que aprender na prática também o que isso quer nos ensinar, para que a gente não seja vítima e a gente consiga tirar o melhor daquilo que Deus tem para nós, né? Então, primeira coisa, o vale, ele tem o propósito de provação, tá? Provação. O que é isso? A provação são situações de conflito, são situações que a gente vai passar por dificuldades, né? Por lutas extremas, onde a gente vai sentir que a gente está realmente precisando de ajuda, né? E a gente percebe, por exemplo, que por exemplo, Ezequiel, quando ele passou por isso, que Deus chamou ele para ver, para ter essa visão, ele estava passando por um grande vale. Tudo que ele confiava e que ele tinha sido destruído. A mulher morreu, a esposa morreu, a nação dele estava sendo levada em exílio. Era uma situação que ele estava desesperado, ele não conseguia ter fé por si mesmo, né? E só que ele era um profeta, ele precisava declarar com fé, né? Então Deus, ele não larga a gente para trás quando a gente desanima, ele vem e mostra para nós como a gente deve se apegar a ele, como a gente deve ter fé, né? Então ele teve essa experiência sobrenatural para ele aprender, né, que num lugar como o vale de dificuldade, nós não estamos a sós. Deus está conosco. Por mais quebrantados, por mais desesperados que a gente possa estar, né, Deus, ele se revela muito a nós nesses momentos. E ele trabalha em nós, porque muitas vezes a gente está tão cheio de nós mesmos que a gente não coloca Deus no lugar dele. A gente não consegue dar a ele autoridade e autonomia sobre a nossa vida. Por quê? Porque a gente está muito confiante, muito cheio de si. E às vezes a nossa vida precisa ser esvaziada para que Deus preencha esse lugar. Copo vazio não tem como encher mais. Então Deus vai usando desses tempos na nossa vida para poder ser visto por nós, para que a gente possa deixar Ele preencher, né, o nosso interior. E Ele vai nos provando, não com o objetivo de nos destruir, com o objetivo de nos ensinar, de nos aperfeiçoar em fé, né, para que a gente passe por dificuldades confiando nele. Todo servo de Deus, todo filho de Deus, ele vai passar pelo fogo, porque é no fogo em que a gente vai limpando as impurezas daquilo que não é bom para nós, né? O ouro, por exemplo, os metais preciosos, eles têm impurezas. Ele é considerado precioso quanto mais puro ele for. E assim é a gente. Na palavra de Deus está escrito que ele vai nos purificar, né? Como o fogo que purifica o metal precioso, porque é na provação, é no fogo que ele começa a separar as impurezas da nossa vida, né? Aquilo que não nos agrega, aquilo que nos leva para baixo, né? Então, lá em Tiago fala, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Não que a gente é feliz, mas porque Deus está no controle até do sofrimento, né? A paciência de Jó, quando Jó começa a ter, né, todas essas provas, ele sai mais fortalecido na fé dele, né? E a gente precisa estar sensível, espiritualmente falando, para ver o propósito de Deus ainda no sofrimento, ainda que em sofrimento, né? Outro ponto, segundo, então primeiro é um lugar de provação, os vales. Segundo, é um lugar de fé, né? Quando Deus levou Ezequiel nesse vale de ossos secos, ele estava exercitando o quê?
O que de Ezequiel? A fé dele, né? Ele era um profeta, ele tinha que expressar a fé dele. Então, mesmo, né, nesse vale, que mesmo sendo algo literal, essa visão sobrenatural mostrou para ele que Deus faz o impossível, né? Ele mostra o seu poder apesar e através, né, da nossa tristeza, da nossa realidade. E o profeta não podia ser uma pessoa incrédula, né? Que ele estava ali para, inclusive, porque Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Então ele precisava acreditar, né? E a gente não pode achar que a gente vai viver essa vida inteira proclamando, né, aos céus as impossibilidades da terra. A gente não pode saber o que Deus faz, mas está sempre falando dos problemas, das impossibilidades da terra, da nossa vida. É o contrário, a gente tem que falar na nossa vida da terra as realidades do céu. A gente tem que trazer o poder do alto para o cotidiano da nossa luta, né? A gente tem que declarar as coisas espirituais para que o nosso natural seja convencido de que quem manda são as coisas espirituais, certo? A gente precisa crer, né, no agir de Deus. Quando o profeta Ezequiel no vale, o Senhor mostrou para ele que era possível transformar essas coisas que aparentemente não tinha recuperação, porque de princípio o vale é um lugar assustador. Só que o Senhor sempre se revela e mostra algo superior, mais valioso, né? Que isso vai muito além do que aquelas circunstâncias. Em terceiro lugar, é um lugar de transformação, né? O profeta Ezequiel, Deus mostra para ele que existe poder para transformar tudo, qualquer circunstâncias, né? Aquilo que era um vale de ossos secos tornou um exército de grandes homens, tá? Em Ezequiel 37:10, né? Então a gente tem que perceber que ainda que a gente passe por situações de tristeza, de sofrimento, existe um propósito para tudo isso. Muitas vezes é para exercitar a nossa fé, né? Também é um lugar de providência, né? O quarto é um lugar de providências. Por exemplo, a história de Isaac. Lembra a história de Isaac? Ele estava passando por uma dificuldade, ele tinha que sair da terra dele porque estava tendo muita fome onde ele estava. Então ele saiu de lá, onde não tinha nenhum tipo de recurso, e Deus fez a promessa para ele, né, que ele tinha que confiar e obedecer a Deus. E realmente ele foi o único da região toda que prosperou. E ele ficou tão rico, tão próspero, né, que ele começou a causar inveja nas pessoas que moravam por perto, inclusive no rei Abimeleque, que era ali da região, né? E ele foi obrigado a sair de tudo aquilo que ele tinha conquistado, né, e foi para o Vale do Gerar, que também foi um vale onde ele teve que confiar que mesmo naquele momento Deus estava preparando algo maior, né? E nesse vale foi onde ele encontrou o Poço das Águas Vivas, né? Que fala onde que ele encontra esse poço de águas vivas. Ele cavou, foi ali no vale que ele encontrou, né? E essa também, voltando para a história das ovelhinhas, também é uma razão pela qual Deus nos leva para vales, porque nesses vales é onde a gente vai encontrar, né, a fonte de águas vivas, algo que vai refrigerar a nossa alma, que vai fazer sentido, né, que vai dar uma nova vida para o nosso espírito, né? A gente encontra no vale águas frescas. Outra característica do vale, ele é um lugar de passagem, né? O Salmo 84 fala que aquele que busca forças em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. Ou seja, né, também no Salmo 23, quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale, ninguém está falando que vai parar no vale, é um lugar de passagem, né, um lugar onde a gente vai passar por isso. E que mesmo, por exemplo, quando as pessoas usam esse salmo para confortar ou consolar alguém que está passando por um luto, né, que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a morte não é o fim, né? É também uma passagem, é uma porta de acesso a uma vida mais elevada com Deus, uma vida superior de intimidade, né?
é o gozo eterno com o Senhor, é um retiro espiritual mais alto, né? Então não deve ser temido, é uma experiência, né, pela qual todos nós vamos passar no caminho da nossa vida, mas para estar num ponto mais alto com o Senhor, né? E o bom pastor sabe disso. Isso é uma das razões que ele diz: eis que estou convosco todos os dias, né? Então ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eis que estou convosco todos os dias. E aí nesse livro o autor ele conta, né, quem tem esse livro está na página 73, ele conta que ele experimentou, né, ele passou por essa experiência do vale, né, ele fala: experimentei plenamente desse consolo quando a minha esposa passou para esse alto retiro. Durante 2 anos andamos por esse vale da sombra da morte. Então ele diz que com a proximidade da morte, ele sentou-se à beira do seu leito e segurou sua mão. E foi assim que tranquilamente atravessamos o vale da morte. Nós dois calmamente, conscientes da presença de Cristo, não houve temor, apenas uma ascensão para lugares mais altos. Então, ainda que seja, né, algo de morte, ou uma frustração, uma desilusão, um desânimo, dias difíceis, né, a gente precisa lembrar que experiências ruins vão acontecer, coisas que saem do nosso, né, da nossa zona de conforto, né? Ninguém gosta de passar por provação, ninguém gosta de ser, né, passar por momentos difíceis, mas lembrar que os vales são importantes para nós, né? E quando a gente estiver passando por uma situação dessa, a gente tem que trazer as palavras para nossa mente, o nosso coração. A gente tem que falar: Senhor, eu tenho fé, né, que esse vale está me levando para lugares mais altos com o Senhor, né? Pois ainda que eu ande nesses vales escuros, o Senhor está comigo e tudo está sob controle. Tudo está sob controle, né? Que ainda que eu passe por dificuldades, o Senhor está no controle. O Senhor é o bom pastor. Se eu estou passando por isso, é porque eu sei que é um caminho onde eu preciso andar. E quando a gente chega a esse estado de convicção na vida com Deus, isso dá a nós uma atitude tranquila para aceitar toda a diversidade, né? Porque não importa o tamanho do problema, o que importa é quem está conosco, né? O Deus que está conosco. Isso nos leva a um alto retiro com o Senhor, né? E conhecer a Deus, gente, sobre esse prisma mais íntimo, torna as nossas lutas mais suportáveis, porque existe um porquê da gente passar por ela. Só que a maioria das pessoas não querem passar, elas se esquivam, elas têm medo desses vales. Só que a gente não chega a lugares mais altos se a gente não passar pelos vales. Eles são necessários, eles vão nos ensinar, né? Eles vão nos levar a fontes de água viva, e a gente vai não só aprender a lidar com as circunstâncias difíceis, confiando de que precisam acontecer, mas que Deus está conosco, como a gente vai passar a influenciar, a encorajar outras pessoas. Vocês podem ver que às vezes alguém passa por uma luta de um determinado assunto, essa pessoa depois começa a aconselhar pessoas, gente que perde seus filhos, abre ONG para mães que perderam seus filhos, né? Existe depois uma maneira da gente consolar e confortar as pessoas que passaram por lutas iguais às nossas. Lá em 2 Coríntios 1:4 diz assim: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possa consolar o que estão passando por tribulações, né? Então, até o propósito da gente ajudar pessoas que vão passar pela mesma coisa que a gente passou, existe na nossa vida, para que a gente possa também, da forma como fomos consolados, consolar também aqueles que estão precisando, né? E a gente passa a aprender a passar por esses vales para poder encorajar aqueles que precisam da nossa ajuda, né? E quando a gente confia em Cristo, caminha por esses vales da vida, né, com a cabeça erguida, a gente já começa, né, a aprender que essas experiências, que Deus está conosco nas adversidades, vai se tornando uma torre forte, né, vai se tornando uma fonte de inspiração para as pessoas que estão passando por isso, porque elas podem ver que é possível, elas podem saber através do nosso testemunho que isso é possível, que com Deus é possível,
né? Porque todos vamos passar pelos vales, todos, né? Ele fala ainda, né? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, então não é que a gente não vai passar, é quando passarmos, eles não nos afogarão se nós estivermos com Deus, né? Quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então a pessoa que está desanimada, desencorajada, é uma pessoa que não está conseguindo olhar com esse prisma, né? Uma coisa importante de falar sobre esses vales, também sobre os desertos, né? A Bíblia também fala muito sobre os desertos, é que são oportunidades da gente buscar maior intimidade com Deus. Lembrar que nessa caminhada mais longe do que o nosso conforto, da nossa casa, daquele lugar de comodismo, a gente vai passar mais tempo com Deus. Ainda que a gente não veja que Ele está ali, Ele está. Então basta que a gente tenha essa consciência, que é tempo da gente buscar, né, a direção desse bom pastor. É um tempo da gente se autoconhecer, né? E a gente vai forjar, né, soldados mais fortes para a batalha. Então esse é quando a gente deve adorar a Deus, né? A história de Josafá, eu adoro a história de Josafá, tá lá em 2 Crônicas. Ela fala que ele recebeu um aviso, né, que viria uma grande multidão lutar com eles. E era muito maior do que a quantidade de que eles tinham lá no exército deles. E ele viu que era impossível a vitória. E aí eles buscaram a Deus, fizeram um jejum, todos eles, colocaram o rosto em terra pedindo ajuda a Deus, né? Decretaram lá um jejum nacional e Deus levantou um profeta, né? Que em meio deles lá disse para eles não temerem, né? Que era Deus que iria batalhar por eles. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a adorar, começaram a ir até a batalha. Só que na frente desse exército que eles estavam indo para a briga, em vez de eles colocaram os guerreiros mais fortes, as melhores armas, eles colocaram os músicos para irem adorando a Deus. E diz lá que enquanto os cantores iam adorando a Deus e o exército ia marchando à frente, Deus entrou em ação e os inimigos mataram-se entre si. Chegaram lá, não tinha mais ninguém para lutar, eles já tinham se matado entre eles. Então, o que foi isso, gente? Foi um ato de fé. Quando você vai encontrar com alguém que quer te matar, sabe que a pessoa é muito mais, tá em número muito maior que você, e você coloca os músicos na frente. É a fé. Eles sabiam que se Deus estava falando, Deus iria cumprir. Que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que não há uma promessa que Deus fez que não tenha sido cumprida, né? Então a gente tem que crer nas promessas dele. Né? Enquanto eles louvavam, Deus entrou em ação. Também lá em Atos 16 e 25, eu acho lindo. Essa semana, preparando esse estudo, eu recebi um vídeo que falava sobre isso. Foi quando os discípulos, né, João e Pedro, eles estavam presos porque eles começaram a falar de Jesus, o pessoal começou a ficar nervoso, prenderam eles. E lá na cadeia, ao invés de eles ficarem reclamando, e agora, o que vai ser de nós? Eles começaram a louvar. E diz assim no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam, era Paulo e Silas. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha o poder da adoração, né? Eles podiam estar lá reclamando, fomos presos, não tem o que fazer, vamos morrer, já era. Mas não, eles começaram a louvar, começaram a adorar e diz que o chão tremeu e chegou a abrir as portas da prisão e as correntes se soltaram, né? Nesse momento que o carcereiro é convertido ali, convencido, né? Porque é o poder. Então, eu sempre falo para alguém, quando você tá com a cabeça muito cheia, e se você tá pensando muito só no problema e não consegue pensar em outra coisa, coloca uma música e começa a adorar. Porque no louvor, o seu estado de espírito muda, você começa a adorar o grande Deus, você começa a ver o tamanho de Deus. Quando a gente entende o tamanho de Deus, a gente não consegue mais enxergar o tamanho dos problemas, porque ele é muito maior. Então a gente muda o nosso pensamento de um medo, né, para uma confiança. O contrário de amor não é ódio, é o medo, porque Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando a gente está com medo, a gente está inseguro, a gente está com uma sensação ruim, a gente tem que lançar fora, a gente tem que falar: o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu creio naquele que me prometeu, porque ele é fiel para cumprir.
nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará, aquele que me guarda não dorme. Declarar a palavra tem força, a palavra tem poder, né? E diz também que o vale é um lugar de autoconhecimento, né? Lá em Deuteronômio 8:2 nos ensina, né, o motivo de Deus nos conduzir por vales e desertos da vida, para saber o que estava no coração, né? Porque a gente pensa assim, mas será que Deus não sabia o que estava no coração de Ezequiel? Deus sabia, mas Ezequiel mesmo não sabia. Então Deus, ele não é que ele leva a gente por momentos complicados, né? Porque ele quer ver o que tem no nosso coração, ele sabe, ele quer que a gente saiba. Que muitas vezes a gente não sabe o que está no nosso coração, e no momento assim é que isso vem à tona, né? E ele sabe, mas nós não, né? Então são nesses momentos difíceis que nós temos oportunidade de fazer um autoexame, de reconhecer o que está errado, né? De pedir para Deus nos ajudar a fazer uma autoanálise, né? Confessar a Deus aquilo que a gente acha que não está certo, pedir para que Ele nos cure, né? Para que Ele nos mostre, nos purifique e nos faça seguir adiante, né? Deus, ele nunca teve intenção de exterminar a nação de Israel no deserto, lá em Gênesis, né? Em Êxodos. Ele levou eles por um caminho mais longo, porque ele queria que eles tivessem o coração preparado para receber a bênção da terra prometida. O caminho, gente, era de 13 dias, eles levaram 40 anos, porque eles só reclamavam, eles murmuravam demais, eles não estavam preparados para enfrentar nenhuma adversidade. Muitas vezes a gente acha que anda com Deus, é o povo que viu fogo cair do céu, que viu, né, a nuvem protegendo eles, e eles reclamavam, qualquer adversidade era motivo de achar que, como eu preferi então estar lá no deserto. Se a nossa fé é fraca, Deus precisa fortalecer, para que a gente possa, antes de Davi enfrentar o gigante do Golias, ele foi enfrentar o leão, ele foi enfrentar o urso, né? Geralmente é leão que vem correndo atrás da gente, diz que ele vai atrás do leão, né? Que é a última parte que fala que Deus, ele usa os desertos e os vales para forjar os seus servos, né? O que é isso? Ele vai colocando na gente, através das circunstâncias, uma força, uma coragem para a gente lutar, para que ele possa nos levar a níveis maiores, né? Que a gente possa, que nem videogame, quando a gente passa uma fase difícil, a gente acha que vai acontecer o quê? Vai vir um outro gigante, né? E assim é também na vida com Deus. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais Ele quer da gente, porque Ele quer que a gente seja imagem e semelhança dEle, né? Ele quer que a gente tenha coragem, tenha força para passar pelas coisas sem tanto ai. A gente tem que estar forte, né? Se Deus colocasse Golias direto com Davi antes de preparar ele com o urso e com o leão, pode ser que ele não teria fé suficiente para dizer que ele estaria ali enfrentando aquele gigante. Então, às vezes, Deus coloca na nossa vida leões para lutar com a gente, ursos, para que a gente, a hora que precisar enfrentar um gigante, a gente tenha essa capacidade de fé, né? Porque a nossa vitória nas provações, elas não engrandecem o nosso nome, elas vão engrandecer ao Senhor dos Exércitos, né? Quando Davi foi lutar com o gigante, ele fala: você vem em nome desse seu exército, eu vou em nome do Senhor. É diferente, gente, a quem a gente representa, né? Quando a gente fala, não consegui alguma coisa porque eu isso, porque eu aquilo, não é na nossa força, é na força de Deus, é na confiança, né, de que Ele está preparando a gente para coisas maiores, né? A gente está sendo treinado por Ele, principalmente nos desertos e nos vales, que é onde Ele vai nos fortalecer para grandes vitórias, tá? E acho que do livro... Então, a questão principal, né, não é se a gente vai passar ou não, ou quantos vales que nós vamos enfrentar. A questão é como que eu vou reagir a isso, como que eu vou atravessar esses vales, né? E para concluir, né, a gente tem que lembrar que os momentos difíceis da nossa vida não podem ser encarados com pessimismo, né, com desânimo, com culpa. Não, Deus sempre vai se manifestar e se revelar, né, em toda e qualquer situação.
E para a gente entender os seus propósitos, viver os desafios, né? Alcançar vitórias nesses vales e desertos, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que nunca para de falar. Se a gente para de ouvir, é porque ou a gente se afastou demais e não consegue perceber a sua presença, porque Deus nunca se afasta, é a gente que se afasta dele, né? Ou a gente está ouvindo muitas outras vozes que não a de Deus. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes estou na cozinha lavando louça e meu marido fica lá na sala falando comigo e só vejo a boca dele mexer. O que eu tenho que fazer para ouvir? Ou eu desligo tudo e presto atenção no que ele está falando, ainda que na distância, né? Ou eu vou me aproximo dele para ouvir. E é assim que a gente ouve a Deus, se aproximando, né? Que nem diz lá em Tiago, se achegue a Deus e ele se achegará a vós. Ok, queridas?